Nós vamos falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido, o sangue, originado pelo tecido hemocitopoético, é um tecido formado por alguns tipos de células, que compõem a parte figurada, dispersas em um meio líquido, o plasma, que corresponde à parte amorfa. Os constituintes celulares são glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, glóbulos brancos, leucócitos e as plaquetas, como pode ver no esquema a seguir. Os componentes do tecido sanguíneo. O plasma é formado por 90% de água e 10% de substâncias inorgânicas, como exemplo potássio, cálcio, sódio e ferro, que são transportadas através dos vasos do corpo. Os elementos figurados são as plaquetas, que são fragmentos das células gigantes da medula óssea, que possuem substâncias que atuam na coagulação sanguínea, ajudando a impedir as hemorragias. As hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, que são células anucleadas, sua principal função é o transporte de oxigênio. São ricas em hemoglobina e na diminuição de glóbulos vermelhos podem resultar em uma anemia. Os leucócitos ou glóbulos brancos atuam na defesa do nosso organismo, combatendo vírus, bactérias e outros agentes invasores que penetram no corpo, como vamos mostrar. O plasma, as plaquetas, que são essas em amarelo, as hemácias ou glóbulos vermelhos e os leucócitos ou glóbulos brancos. Os leucócitos têm uma classificação. Eles são separados em dois grupos. O primeiro grupo é dos granulócitos, apresentam grânulos no citoplasma. Esses grupos têm subgrupos. O primeiro é os neutrófilos, que tem um núcleo geralmente trilobulado, função de fagocitar elementos estranhos ao corpo. O número aproximado em cada milímetro cúbico do sangue é 4.800. O segundo é os eosinófilos, núcleo que tem um núcleo bilobulado, função de fagocitar apenas determinados elementos. Em doenças alérgicas ou provocadas por parasitas intestinais, há um aumento do número dessas células. O número aproximado em milímetros cúbicos é 240 no sangue. O terceiro é o basófilo, que tem grânulos citoplasmáticos muito grandes, chegando a mascarar o núcleo. Libera heparina, que é um anticoagulante, e histamina, que é uma substância vasodilatadora, que é liberada em processos alérgicos. O número aproximado por milímetro cúbico de sangue é 80. O segundo grupo dos leucócitos, os agranulócitos, que não apresentam grânulos no citoplasma, são os linfócitos, que o núcleo é muito condensado e ocupam quase toda a célula, os linfócitos T, auxiliares ou células de memória imunológicas, que orientam os linfócitos B na produção de anticorpos. Os linfócitos T, supressores, determinam o momento de parar a produção dos anticorpos. Os linfócitos T, citotóxicos, que produzem substâncias que mudam a permeabilidade das células invasoras, as bactérias, ou das células cancerosas, provocando sua morte. Os linfócitos B, que formarão os plasmócitos do tecido conjuntivo, são os responsáveis pela produção de anticorpos específicos no combate imunológico aos antígenos invasores. 2.400 é o número aproximado em cada milímetro cúbico. E os monócitos, que o núcleo em forma de rim ou ferradura dão origem aos macrófagos, fagocitam bactérias, vírus e fungos, e 480 é o número aproximado em cada milímetro cúbico. Vou falar um pouquinho sobre a preparação de esfregaço de sangue. O esfregaço ideal deve ser livre de falhas e paradas, não muito espesso nem fino demais, e sem falhas na cauda.
Na observação ao microscópio, as duas bordas onde são realizadas as contagens devem apresentar os eritrócitos mais separados e os leucócitos bem distribuídos. O material usado é lanceta ou agulha de injeção, algodão, álcool retificado e lâminas lavadas com sabão de coco ou detergente, enxaguadas em água destilada, secas e colocadas num vidro com um álcool tampado. Amostra. Obtém-se por punção da polpa do dedo com a lanceta previamente desinfetada. A colheita de sangue será feita levando-se em consideração que a gota de sangue extraída deve ser encostada na lâmina invertida, que só toca na gota emergente, evitando assim o contato com a pele. A sequência na preparação da lâmina. Colocar uma pequena gota de sangue, aproximadamente a 1 ou 2 centímetros da extremidade da lâmina. Colocar o lado da lâmina com o qual se fará o esfregaço no ângulo de 45 graus com a face superior da lâmina. Fazer com que a lâmina ligeiro movimente para trás até encostar na gota de sangue, deixando então que a gota se difunda uniformemente ao longo de toda a borda por capilaridade. Levar a lâmina para frente de modo que ela carregue a gota de sangue, que se estenderá numa camada delgada e uniforme. É essencial escorrer a lâmina de uma vez, sem detê-la. O movimento de extensão deve ser uniforme e o sangue deverá ser puxado pela lâmina e não empurrado pela mesma. Secar imediatamente o esfregaço, agitando a lâmina no ar ou com o auxílio do ventilador. Não se deve aquecer o esfregaço para secá-lo. Como mostra na figura a seguir, A, B, C e D.